Fala pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui está tudo bem, graças a Deus. Sejam bem-vindos ao canal. Vocês sabem, né, que todo vídeo que eu posto aqui é para tentar ajudar vocês da melhor forma possível, para que você tire o seu sonho do papel e coloque na prática. Esse vídeo aqui, pessoal, é um vídeo muito especial, é um vídeo de um conteúdo que é pago, que é um conteúdo organizado para você que quer começar uma criação de codornas e lucrar de uma forma bem organizada aqui, né, esse e-book. Eu vou passar para vocês aqui. Isso é um curso, pessoal, um curso completo. Então, se você quer começar a sua criação de codornas, coloque em prática tudo que eu vou estar apresentando aqui nesse vídeo. Então, eu não estou ganhando nada para estar fazendo isso, então eu já peço para que você ajude o canal, valorize os vídeos, os cursos que eu trago aqui, as informações que eu trago aqui, deixando um like no vídeo, pessoal, deixe muito like no vídeo, comente bastante e principalmente, se você não for inscrito ainda no canal, se inscreva. A grande maioria, por incrível que pareça, a grande maioria das pessoas que assistem os vídeos aqui no canal não são inscritos no canal. Eu não entendo o porquê que uma pessoa assiste aqui o conteúdo e não se inscreve no canal. Então, vamos lá, pessoal, dar início a esse treinamento aqui, esse curso de como começar uma criação de codornas aí, sem precisar gastar muito dinheiro e poder fazer uma renda extra aí e até mesmo poder fazer uma renda principal. É só você trabalhar aí da maneira correta, né? Como eu sempre falo aqui nos vídeos desde o início do canal. Pessoal, sabemos, né, que a codorna é uma ave fácil de criar, né? Uma ave aí que o manejo é fácil, uma ave que põe muitos ovos e assim acaba sendo uma ave bem lucrativa mesmo, uma ave precoce, né? Que com 45, 50 dias a codorna já começa a botar, né? A pôr ovos. Então assim, é um animal precoce mesmo. Como iniciar uma criação de codornas? A primeira coisa que você tem que se atentar é no ambiente que elas vão ficar. Você deve escolher um ambiente que seja tranquilo, livre de corrente de ar, mas que seja arejado e também com uma boa iluminação entre 14 horas e 16 horas por dia. Porém, fique atento sobre a entrada de luz solar direta sobre as aves. Deixe a temperatura sempre por volta de 24 graus e 27 graus e a umidade próxima a 60 para as aves adultas em produção. A estrutura, pessoal, a estrutura para a criação de codornas. A estrutura tem que ter no máximo de conforto possível, para que as codornas não se estressem e prejudiquem a produção de ovos. Você pode criar tanto em gaiolas próprias comercializadas ou produzindo as suas próprias gaiolas, que sairá muito barato para você. E também pode criá-las em viveiros estilo galpão, porém você terá um pouco de trabalho a mais para fazer a limpeza das fezes e recolher os ovos. Para você ter noção de espaço, na hora de construir suas gaiolas ou viveiros comuns, deve ser de aproximadamente 1 metro por 30 centímetros de largura, para comportar 15 fêmeas. Qual espécie de codornas dá mais lucro? Aqui estão as codornas que dá mais lucro em questão de postura. Coturnix japônica é excelente produtora de ovos. Aos 45 dias de vida já começam a postura. Codorna de corte, a codorna europeia, a gigante, né, que a gente conhece aí, ela ganha peso e chega a 200 gramas em 21 dias. Onde comprar suas primeiras codornas? Para comprar codornas tem diversos meios. Você pode comprar
apenas os ovos galados e colocar em uma chocadeira na sua casa mesmo. Foi assim que eu comecei, pessoal. Quem não assistiu ainda o vídeo que eu falo como eu comecei, procure aí no canal. É o segundo vídeo que eu postei. Eu mostro tudo lá. E ir em alguma casa de ração que costuma vender essas aves e encomendar a quantidade que você deseja. Eu também tenho vídeo falando de como você pode estar observando essas codornas que você pode estar comprando em casas de rações, né? Aí na sua cidade, para você saber se a codorna é uma codorna nova ainda, não é codorna velha, alguém querendo passar a perna. Eu tenho um vídeo no canal também falando sobre isso. Porém, como estamos procurando por algo que não nos custe muito investimento, recomendo que você compre os ovos galados e produza sua própria chocadeira. Em apenas 16 dias, os pintinhos já começam a nascer. Não se preocupe, você pode criar uma chocadeira muito fácil. Tem dicas na internet, pessoal, tem vários canais aí ensinando a fazer chocadeira e com certeza sairá baratinha para você aí iniciar a sua criação de codornas. Quais cuidados com os pintinhos? Nos primeiros dias de vida dos pintinhos de codorna, é recomendado que você coloque uma lâmpada para aquecer. Deixe uma bandeja rasa com ração em abundância e também água. Coloque uma vasilha que seja pequena para que eles não morram afogados. É muito importante isso, pessoal. Inclusive eu no início perdi codorninhas colocando vasilhas com muita água, vasilha funda, e as codorninhas morreram, algumas afogadas. Como saber se a codorna é macho ou fêmea? Tem um vídeo também no meu canal, pessoal, específico explicando isso. Machos possuem coloração de penas no peito uniforme, prevalecendo um tom caramelo, enquanto a fêmea apresenta na mesma área do corpo cores difusas, com presença de pintas semelhante ao preto e branco salpicado das galinhas carijós. Alimentação para a sua codorna botar muito aí. As codornas, elas consomem basicamente apenas a ração. Você pode comprar em casas de ração, pois já tem a ração exclusivas para elas. Após a eclosão, os pintinhos devem ficar 24 horas em jejum. Após passar esse período, você deve dar ração à vontade para eles, até os 45 dias de vida, e deve ser oferecida 26% de proteína bruta. Depois dos 45 dias, as fêmeas receberão a ração de postura com cerca de 23% de proteína bruta por ave. Deve ser oferecido cerca de 30 a 35 gramas de ração. Sempre mantenha armazenada em um local seco e fresco. Evite deixar em contato direto com o chão a embalagem. Deixe a água sempre em abundância e sempre mantenha limpo e higienizado os comedouros e bebedouros das suas aves. Quem vai ser seu fornecedor de ração? Uma coisa que você tem que se atentar é sobre quem vai ser seu fornecedor. Porque caso você fique pelo menos um dia sem ração, suas codornas podem reduzir o tamanho dos ovos, ou até mesmo ficar sem botar. Isso é muito sério, viu, pessoal? Já aconteceu aqui comigo. As codornas diminuíram a postura quando eu fiquei alguns dias sem encontrar a ração que elas tinham o costume de comer. O que a codorna come além da ração? Além da ração, você também pode dar para as suas codornas as famosas verduras: brócolis, couve, insetos, milho moído, fubá, quirela, frutas, alpiste, macarrão, entre outros. Hortaliças, pessoal, eu até indico vocês darem assim para as codornas por conta da nutrição. Tem algumas coisas aqui, né, que tá no curso aí que nem todas as codornas comem, né? Depende de como elas foram tratadas desde pequenas. Pode dar ração de galinha para as codornas? Caso você vá criar as codornas para corte, a ração de galinha pode ser uma boa opção. Sempre consulte um nutricionista antes de fazer qualquer substituição de ração. Pessoal, tem ração que é para galinha que as codornas se dão super bem
comendo também. Inclusive, eu faz bastante tempo que eu estou dando ração de galinha para a codorna e elas não param de botar. Então isso aí é questão de teste, é você comprar a ração e testar para ver se as suas codornas vão se dar bem, né, com essa ração. Como prevenir doenças? Deve se lavar e desinfetar a bateria ou a gaiola toda vez que ela for retirada um lote. As codornas devem ser vacinadas contra as doenças de Newcastle e coriza, por se constituírem naquelas de maior importância econômica. A Newcastle é uma doença virótica que pode ser fatal às codornas. Inclusive, a fase aguda da doença pode causar morte instantânea das aves. Os sistemas nervoso, digestivo e respiratório das codornas são seriamente acometidos. Portanto, não deixe de visitar um veterinário de sua confiança para fazer a vacinação das suas codornas. Pessoal, codornas é um animal bem resistente, mas você deve sim vacinar da maneira correta aí. Assim, aqui na minha criação, eu nunca tive problema com doença. Uma ou outra codorna teve a doença, alguma doença, mas não chegou a morrer e também não espalhou para as outras codornas, não contaminou as outras, né? Devem ser vacinadas contra doenças de Newcastle e coriza, pessoal, muito importante, viu? Quando a codorna começa a botar? 60 dias, normalmente elas começam a botar com 50 a 60 dias de vida. Daí adiante, elas começam a botar diariamente. Então, pessoal, como eu falei, normalmente aqui as minhas codornas gigantes, elas começam a botar de 50, normalmente de 50 a 60 dias mesmo, as gigantes. As japônicas de 45 a 50 dias, elas já começam a postura. Quantos ovos a codorna bota por dia? A codorna bota um ovo a cada 24 horas, assim que ela atinge a idade certa de postura. Ela costuma botar diariamente. Então, pessoal, a grande maioria das codornas, sim, botam todo dia e uma ou outra bota em dias alternados. Dia sim, dia não. Por que a codorna para de botar? Normalmente, o calor é um dos principais elementos que fazem com que a codorna pare de botar. Quanto tempo para chocar um ovo? Outra medida necessária é incubar os ovos selecionados seguindo as indicações de uso da incubadora. Porém, mantendo umidade relativa do ar de 60% a 70%, o nascimento ocorre após 17 a 18 dias. Normalmente, pessoal, 17 dias já começa a nascer as codorninhas. A codorna precisa de luz à noite? Não, pessoal. Ao anoitecer deve ser natural. Não precisa, a codorna adulta não precisa de luz à noite. Como vender codornas abatidas? Também é um negócio ótimo. Você começar a vender codornas, né, abatidas, principalmente para os restaurantes. Tem um vídeo também no canal ensinando como você chegar até o possível cliente. Você pode entrar em contato com alguns restaurantes, falar que você está querendo vender codornas e que toda segunda-feira você irá entregar quantidade X de codornas para eles. Porém, você tem que ter uma boa quantidade de codornas para suprir a demanda, para não deixar os restaurantes na mão, pois eles poderão não confiar mais em você e procurar outros fornecedores. Muito importante isso, viu, pessoal? Quer começar? Comece de uma forma organizada. Como conservar os ovos cozidos? Descasque os ovos e lave-os para retirar possíveis pedacinhos da casca que podem ficar grudados. Coloque os ovos de codorna dentro do pote de vidro, mas não até encher. Em seguida, adicione o vinagre até a medida do ovo. Não deixe cobrir totalmente. Adicione cerca de um dedo de água, o suficiente para cobrir os ovos. Pessoal, isso aí é uma receita caseira aí, né, que você pode estar fazendo na sua casa aí para o seu consumo mesmo, para quem tem muitos ovos, né, para poder não perder esses ovos e também para vender aí para vizinhos, amigos aí.
Tem outras formas também de conservas também, conservas com outros produtos, né? Como vender ovos de codorna? Você pode sair oferecendo de casa em casa, eu indico, isso dá super certo. Principalmente nas casas vizinhas, restaurantes. Se você souber oferecer bem, poderá faturar muito. E outro lugar que eu costumava oferecer muito era para barzinhos e para fazer porções. Eu já fiz muito isso, pessoal, principalmente sair para vender nas ruas. E você pode sair com a quantidade que for de cartelas, você não volta com cartela de ovos para casa. Como vender ovos galados? Se você souber trabalhar da maneira correta, a venda de ovos galados pode se tornar uma das rendas principais. Portanto, o que você tem que fazer é separar algumas codornas fêmeas e alguns machos e recolher os ovos delas, armazenando em um local de temperatura ambiente fora da geladeira. Você pode comprar umas bandejas de ovos de codornas para começar a enviar para outros estados, cidades, pelos correios. Em média, 30 unidades de ovos galados custam R$30. Receita para ovo de codorna. Outra maneira de faturar muito alto com codornas é montando as receitas e vendendo as porções já prontas para os bares. Crepioca de ovos de codorna. Ó, pessoal, algumas receitinhas aqui, ó. Essa receita é muito prática, leva ovo de codorna, tapioca, orégano, salsa desidratada, né, e manteiga. Para finalizar, a crepioca normalmente é recheada com mussarela de búfala, mas você pode escolher o recheio que preferir. Aí, pessoal, alguns ingredientes aí vocês podem estar dando um print na tela e fazendo. Receita para ovo de codorna aí, ó, espetinho de ovo de codorna, também tem aqui a receita. Que são alguns bônus, né, pessoal? Como lucrar com as fezes de codorna. Dá para lucrar muito, viu, pessoal? Você pode fazer uma parceria com pessoas que plantam hortas orgânicas e estipular um valor. Ou até mesmo você pode trocar as fezes com as folhas de couve, se a pessoa aí tiver, né? Tiver interessada em fazer isso com você. Ó, pessoal, bônus de como produzir ração para codornas. Aí você pode estar produzindo sua própria ração, se sair para você com um custo melhor. Aproveita aí a sugestão do bônus e lucre alto. Ó, calculando o custo da ração. Você pode dar um print aí na tela, pessoal, e pegar tudo isso aqui, ó. Olha aí, ó, como produzir ração para codornas. Uma nutrição adequada e de qualidade proporciona elevados índices de satisfação, tanto no desenvolvimento dos filhotes, engorda e produção de ovos. Porém, lembramos que a dieta das codornas pode representar mais de 70% dos custos totais. Quando a ração adequada para codornas não é encontrada na localidade, uma opção é a formulação da dieta na propriedade, pois a aquisição da matéria-prima pode ser feita de forma independente e até com preços bem atrativos, preços melhores, pessoal. Como produzir a ração, ó, pessoal, ó. Só fazer o print aí que vocês vão entender. Como produzir a ração para as codornas. Ó, para pequenas quantidades, pode-se colocar os ingredientes em um local limpo, com piso cimentado, misturando-os até que fiquem bem homogêneos. Se o produtor possuir um número elevado de aves que exijam uma quantidade de ração maior, recomenda-se a utilização de um misturador de ração. Ó, pessoal, a conclusão, após você assistir esse curso, né? Espero que agora você tenha uma ideia melhor de como ter uma criação de codornas de sucesso. Você deve procurar, né, mais recursos sobre a criação de codornas em livros ou revistas para aprender mais sobre as informações mencionadas acima. E aqui no canal, pessoal, tem muitos vídeos informativos, viu? Na prática, na teoria, tem muita coisa aí. Mesmo que seja a primeira vez que você iniciará a sua criação de codornas, você ainda pode obter bons lucros, desde que aplique as dicas que foram passadas aqui. Então, pessoal, era isso que eu queria passar para vocês.
Espero que com esse curso aqui, de uma vez por todas, você comece a sua criação. Não é um bicho de 7 cabeças, como vocês viram aí. E não se esqueçam de deixar o like, de comentar bastante e se inscrever no canal. Um abraço e até o próximo vídeo.